Você está com expectativas? Eu vou falar algo. Melhorou. Vira um pouco ela para mim, por favor. Aleluia, a glória. Agora aumentou muito, pode baixar mais. Eu vou falar algo para você e quero que você entenda que não é presunção nem soberba, mas há muito tempo que eu percebo isso. Todas as vezes que eu ministro sobre cura, alguém é curado. Essa noite não vai ser diferente. Amém? Eu tenho certeza que alguém vai ser tocado por Deus. Eu prego sobre cura desde 2010. E todas as vezes que eu ministro sobre cura, Deus toca em alguém, alguém é curado. Então, eu sei que Deus, Ele quer, pode e deseja te alcançar essa noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 14. Se você está próximo de alguém que não tem Bíblia, você vai abrir a sua Bíblia e ajudar essa pessoa a ler com você. Amém? Eu estava sexta-feira na reunião de homens, lá na casa do filho de seu Hinaldo, de Wilton, e seu Hinaldo me disse assim: pastor, a menina de Galego, que é como ele chama o filho, está com febre há 2 dias, e mesmo com a medicação não passa. Eu estava com as mãos sujas de carvão, né, que a gente estava preparando fogo. Eu disse: Hinaldo, daqui a pouco eu lavo as mãos e a gente ora por ela. E terminou que aquela correria, e no final da reunião, o Wilton me chamou, né? Disse que ela estava queimando de febre e que eles iriam levar ela para Nazaré, porque já tinham levado para a UPA no dia anterior. E uma zoada estranha aqui. E eu subi para orar por ela na casa dele. E sabe, irmãos, quando eu toquei na testa dela, ela estava queimando mesmo de febre. E a gente que é pai, né, se a gente pudesse, a gente se colocava no lugar dos filhos. Mas sabe que a imposição de mãos no nome de Jesus é uma coisa extraordinária. Ela é pequenininha, eu botei a mão na testa e a mão embaixo da sola dos pés dela. E quando eu comecei a orar, na hora, veio aquela palavra de sabedoria. Eu disse: vocês vão levar ela para Nazaré, mas antes de vocês chegarem no hospital, a febre vai ter passado. E nós oramos em concordância, e eles foram para Nazaré. E quando eu acordei na manhã seguinte, a mãe, Elica, para quem conhece, me mandou uma mensagem. Eu vou ler para vocês. Acredito que ela não vai fazer questão, até porque é um testemunho. Obrigado pela oração de ontem. Eu creio na cura através de imposição das mãos. Eu recebi a palavra dita na sua oração e em concordância assim foi feito. Depois de mais de 24 horas com febres, chegamos em Nazaré e Valentina estava sem febre. Já glorificamos o nome de Jesus naquela sala. E assim que o termômetro saiu do bracinho dela, aí Deus é bom, que Deus lhe abençoe e proteja toda a sua família. Alguém poderia dizer assim: mas é uma febre, é uma coisa simples. Mas eu quero te dizer que o Deus que expulsa uma febre, Ele faz um caroço desaparecer. Eu queria chamar o louvor de novo aqui na frente. Eu queria que nós cantássemos aquela canção. Como é o nome? Tu estava cantando lá em casa? Bom demais para não crer. Se eu fosse contar a você todas as vezes que eu vi um caroço sumir, desaparecer, nós não teríamos pregação hoje. Amém? Aqui mesmo tem Patrícia ali, ao lado de Sandro.
eu acho que não faz nem 2 anos. Ela estava na fila de cura ali naquele prédio de Timbaubinha. E ela tinha um nódulo no seio. E eu digo, você consegue sentir quando você toca? Ela disse, consigo. Mas eu estava orando uma pessoa do lado. E quando eu olhei para ela, Deus falou comigo que a unção já estava tocando nela. E ela estava ali tremendo e sentindo a presença de Deus. E quando eu cheguei na frente dela, o Espírito Santo disse a mim, já não está lá. E eu nem precisei orar por ela. Eu disse, procure o caroço. E o caroço sumiu, Patrícia. Eu orei pelo filho dela. Eu estava contando a Marcílio hoje. O filho dela é um adolescente. Ele tinha um caroço aqui no pescoço. Esse caroço ele sempre crescia, estourava, fazia uma ferida, secava, crescia, estourava, fazia uma ferida. Quantos anos isso se repetiu, Patrícia? Quase 2 anos. E aí Mônica falou comigo. Eu disse, Mônica, diga a ela que leve o menino lá na sala de oração. A gente vai orar por ele. Faz quanto tempo que eu orei por ele, Patrícia? Vai fazer 2 anos, né? E aí, como é que está o pescoço dele? Louvado seja Deus. E se Deus fez algo por alguém, Ele também faz por você. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Aleluia, Deus não tem filhos prediletos. Esse não é um culto comum, é um culto de cura. E Deus lhe trouxe aqui para tocar na sua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. João no capítulo 14, versículo 11 e 12, Jesus disse assim: creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço, e ainda maiores farão. Ele não estava mentindo. Amém. Agora você deve entender que não é o pregador, não é o pastor que cura. Ontem mesmo eu acordei com dor de cabeça, porque fui dormir tarde e passei o dia com a cabeça doendo, e tive que crer, tive que orar e tive que tomar um comprimido. Então não sou eu. Nós somos vasos de barros, mas a excelência do poder é dele. Agora Deus usa homens, e eu creio que essa noite, quando eu impor as minhas mãos sobre você, o poder curador de Deus vai tocar no seu corpo. Aleluia! Essa noite Deus pode mudar a sua história. Essa noite Deus pode fazer o que os remédios não estão conseguindo fazer. Essa noite Deus pode mudar o quadro. Basta você crer. Aleluia! Fique de pé, nós iremos cantar essa canção. Eu vivi, provei tua fidelidade. Vi milagres que não posso esquecer. A beleza no que eu não posso explicar, mas sei que é você. Jesus, é você. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor.
pode sentar. Você fica no teclado, Edgar. No Velho Testamento, o profeta tinha que profetizar. O rei queria saber se devia ir à guerra. A unção ainda não estava presente, mas está presente aqui. E ele mandou chamar o tangedor, para o tangedor tocar, para que o espírito de profecia viesse. A música é uma coisa divina. Aleluia! Abre comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14. Eu quero rapidamente mostrar a vocês 4 meios pelos quais nós podemos receber a nossa cura no Novo Testamento. Esses não são os únicos. Deus, ele tem várias formas de curar pessoas, mas eu considero que esses são os principais. Tem outras formas, muitas outras. Eu conheci um homem que Deus curou ele sem a intervenção de ninguém. Ele tinha carnosidade nos olhos, um homem simples, e ele vinha ali em Nazaré da Mata, na frente do batalhão, empurrando uma bicicleta, e Deus disse assim para ele: eu vou te curar. Deus falou com ele: eu vou te curar. A carnosidade caiu dos olhos no chão, e ele chegou na igreja com os olhos limpos. Então Deus, ele tem seus meios. Deus, ele não está limitado a métodos. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, e até as instruções que o Senhor Jesus deu, existem uma habitualidade. Você vai ver os discípulos usando esses métodos, esses meios. E eu queria começar com aquele que eu classifico ser o melhor meio, a melhor forma de você obter cura da parte de Deus. Atos capítulo 14, versículo 8, diz assim: em Listra era uma cidade, em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Escute, quando você lê a Bíblia, se imagine lá. Bem, me ajuda muito eu me colocar na cena. Eu tento imaginar esse homem paralítico desde o nascimento, sentado lá na cidade. Veja, leia o versículo comigo, se imaginando lá na cena. Em Listra, ou na cidade de Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia sentado e nunca tinha andado. Diga assim: nunca tinha andado. Então imagina esse homem, irmãos. A Bíblia diz que ele era aleijado dos pés. Eu entendo que ele não tinha problema nas pernas, mas sim nos pés, né? E a Bíblia diz que ele vivia ali sentado e nunca tinha andado. Então certamente alguém pegava ele, ou ele ia se arrastando. Mas você consegue imaginar esse homem? As perninhas finas, atrofiadas, os pés defeituosos, ele se arrastando, certamente as mãos eram calejadas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvia Paulo pregar, ele ouvia Paulo falar. O que Paulo falava, irmãos? O que Paulo pregava? Paulo pregava o maravilhoso evangelho de Cristo Jesus. Paulo pregava que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Paulo pregava que certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Paulo pregava que Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ele se fez miserável para que fôssemos abençoados. Ele se fez pobre para que tivéssemos uma vida abundante. Paulo pregava o evangelho. Paulo dizia: é a vontade de Deus te curar, é a vontade de Deus te salvar, é a vontade de Deus te libertar, é a vontade de Deus manifestar a sua bondade na sua vida. Era isso que Paulo falava.
ele ouvia Paulo falar. Imagina aquele paralítico ali sentado e Paulo pregando o evangelho. Irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você pode assistir uma novela, você pode assistir um filme, feito eu assisti esses dias e até chorei. Um filme pode nos emocionar, sabe, mexer com as nossas emoções. Uma novela, aquele drama, aquela dramaturgia ali pode até nos envolver. Mas a palavra de Deus, ela é a única que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela entra na parte mais íntima do homem, no seu espírito, e produz fé. E a fé é um mistério, é um dom de Deus, mas também é o botão que aciona o poder de Deus. Esse paralítico estava sentado, ele ouvia Paulo pregar. De repente aquelas palavras que Paulo pregava começaram a mexer com aquele homem. O seu coração começou a queimar, os seus olhos brilhavam. E quando Paulo fita os olhos nele, veja o que aconteceu. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvia Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, aleluia, 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 Deus está olhando diretamente para você essa noite. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Aqui tem algumas coisas interessantes, irmãos. A primeira, este homem era paralítico dos pés, nasceu assim, nunca tinha andado. Amém. Ele não sabia nem se equilibrar sobre os seus pés. Nós temos aqui na nossa caixa craniana, dentro dos nossos ouvidos, 3 ossinhos que também são responsáveis pelo nosso equilíbrio. E quando criança, quando a gente começa a andar, a gente aprende a ter o nosso ponto de equilíbrio. Aquele homem nunca havia nem andado, mas a pregação da palavra de Deus, ela pode curar, salvar, libertar, ressuscitar, transformar. A Bíblia diz que aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Isso que eu estou fazendo aqui à noite é uma loucura. Vocês todos sentados me ouvindo gritar, veja se não é uma coisa louca. Mas aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Amém, aleluia, aleluia. Paulo disse: os judeus me pedem um milagre, os gregos me pedem sabedoria, mas eu lhes apresento Cristo e este crucificado. Loucura para os que estão morrendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Aleluia. Então Paulo olha para ele, irmãos, e Paulo percebe que ele está recebendo a palavra. A Bíblia diz que Paulo olha diretamente para ele e vê que ele tem fé para ser curado. A fé, ela pode ser vista, ela pode ser medida, ela pode ser sentida. Aleluia! E quando Paulo olha para aquele paralítico, vê que os seus olhos estão brilhando, vê que o seu coração está queimando, vê que a palavra, a unção está sobre ele, Paulo diz: levanta-te sobre os teus pés. E de um salto, com isso o homem deu um salto e começou a andar. Aleluia! Esse é o principal e o mais importante meio que você pode ser curado por Deus: a fé na palavra de Deus. Porque alguém pode impor as mãos sobre você no nome de Jesus, e aquela imposição de mãos transferir o poder de Deus para você e você ser curado. Alguém pode orar sobre um lenço, sobre um pedaço de tecido, enxugar o seu suor, sabe? E você levar aquilo como um ponto de contato para botar sobre um enfermo. Alguém pode lhe ungir com óleo, mas muitas vezes não teremos alguém para orar por nós. Muitas vezes você vai estar em casa de madrugada, seu filho com febre,
a ponto de ter convulsões, porque a febre passou dos 40 graus, e você não tem ninguém ali, mas você tem a palavra. Você tem a palavra, aleluia, você tem a palavra. Eu já contei, mas tem pessoas novas na igreja. Eu vou lhe contar como foi que eu vi, ou a primeira vez que alguém foi curado por Deus através da minha vida. Eu fazia o 2º ano do Rema, e estava lendo um livro chamado Curai Enfermos e Expulsai Demônios. Hoje ele é impresso com o nome Curando os Enfermos. Eu nem sei se tem ali, de T.L. Osborne. Eu estava lendo esse livro e recebendo muito de Deus. Ele começa dizendo que as doenças não são de Deus. Ele mostra a origem das doenças. Ele mostra que há a vontade de Deus curar. Ele mostra que as 41 passagens de Jesus curando pessoas, Ele curou todas as pessoas. Ele mostra Jesus sendo feito enfermo na cruz para que hoje nós fôssemos sarados. E sabe, eu estava com o coração cheio daquilo. E o pastor da igreja da Presbiteriana lá de Ferreiros tirou férias. Era o pastor Sidney Pessoa. Ele tirou férias e convidou meu pai para passar o mês lá, substituindo ele para tirar as férias. E meu pai me convidou para pregar um domingo lá. Parece que ele ficaria 5 domingos e ele me convidou para pregar um domingo. Eu fui lá, preguei um domingo. Vim com algumas pessoas de Candeias, a gente veio 5 pessoas no carro. E a gente veio orando, passou a tarde orando, e eu preguei lá no domingo à noite, e Deus se moveu. E aí, 2 semanas depois, me convidaram de novo. O pessoal da igreja pediu para ele me chamar de novo. E eu estava lendo esse livro de T.L. Osborne, e Deus pôs no meu coração de eu pregar sobre cura lá. Eu estava começando a pregar, não tinha orado por pessoas ainda por cura, mas assim, eu tinha um pastor que era usado por Deus. Várias pessoas surdas haviam sido curadas através desse pastor. Pastor Washington foi um pioneiro do Verbo da Vida. Ele fundou várias igrejas, o Verbo da Vida Petrolina, o Verbo da Vida de Rio Doce, o de Candeias, o do Maranhão, o de Vila Popular. Então eu via o meu pastor orando por cura, né? E acompanhava ele pregando nas cruzadas. Então eu vim para Ferreiro para pregar sobre cura e queria orar por cura. Tinha orado, jejuado, assistido pregações, sabe, feito a administração, e eu estava com tanta expectativa de orar pelas pessoas como o meu pastor orava. E eu preguei naquela noite sobre a origem das doenças, é a vontade de Deus curar, e a cura por meio da imposição de mãos. Isso há quase 15 anos atrás. E foi uns 50, 60 minutos de ministração, a igreja lá, unânime assim, prestando atenção na palavra. Mas quando eu convidei quem queria receber a oração por cura, não veio ninguém. Porque eles não têm o costume, não sei hoje em dia, né? Mas naquela época não tinha o costume de vir à frente receber a oração por cura. Então eu fiquei frustrado, porque ninguém tinha vindo para frente, e eu voltei até triste, né, para casa, porque eu tinha idealizado, crido que eu iria orar pelas pessoas e as pessoas seriam curadas, mas ninguém veio à frente para receber a oração por cura. E eu vim triste, e uma pessoa que estava no culto dizendo assim: foi uma grande bênção, que palavra maravilhosa. Só que eu estava triste porque eu tinha idealizado orar pelas pessoas, eu estava crendo que Deus iria. Alguns dias depois, eu não lembro assim quantas semanas foi, essa igreja aqui estava iniciando e iria começar no primeiro prédio que foi alugado, que era ali indo para Timbaubinha, um prédio que tem ali onde foi a biblioteca municipal. O primeiro prédio que essa igreja começou foi ali. E eu vim de Candeias para prestigiar, né, a inauguração do Verbo da Vida aqui em Timbaúba. Tinham pouquinhas pessoas. E quem ia fazer o louvor naquela noite desse culto eram os jovens da Presbiteriana de Ferreiros. E eu cheguei mais cedo, sempre chego mais cedo no culto, e os jovens de Ferreiros estavam chegando, e quem estavam trazendo eles era o presbítero de lá, que inclusive é primo da irmã Nádia. Ele é presbítero lá até hoje. E aí ele me chamou e disse assim: irmão Telho, eu tenho uma bênção para lhe contar. Ele tem 3 filhas.
uma das filhas tinha sofrido um acidente de moto. E foi tão grave esse acidente que o namorado dela morreu. E ela tinha fraturado a perna. Nesse culto ela estava com a perna, eu não lembro se era enfaixada ou engessada, mas ela estava com a perna com, não sei se era enfaixada ou engessada. E ela ouviu a ministração toda lá. E ele me contou naquela noite, ele disse: olha, a minha filha foi curada. Ela tinha alguma inflamação, alguma coisa que talvez ela precisasse passar novamente por uma cirurgia, estava saindo secreções, tinha dreno lá, drenando. Mas naquela noite, ouvindo a palavra, ela creu que Deus não era o causador daquele acidente, que Deus queria curá-la, que Deus a amava. Amém. E pela fé na palavra pregada, ela foi curada. Eu não orei por ela, eu não impus as mãos sobre ela. Oi? Não entendi. Luana, o nome dela é Luana. Creu na palavra. Ela ouviu a palavra e creu na palavra. E quando ele me contou aquilo, né? Aquilo foi uma grande bênção para mim, porque foi a primeira vez que alguém relatou ter sido curado por Deus através da minha vida, mesmo que tenha sido através da pregação da palavra. Então, desde então, eu tenho visto tantas pessoas serem curadas, ouvindo a palavra, recebendo imposição de mãos, sendo ungido com óleo. Amém. Aleluia! Esse, sem dúvida, é o melhor meio pelo qual você pode ser curado por Deus. É você crer na palavra dele. Eu gosto demais do testemunho de Kenneth Hagin, o fundador do Rema. Ele nasceu uma criança com uma doença incurável no sangue. Os glóbulos brancos destruíam os glóbulos vermelhos mais rápido do que podia ser contido. Ele também tinha um coração deformado que batia descompensadamente. E aos 16 anos ele foi mandado para casa porque não tinham o que os médicos fazerem por ele. E aos 16 anos, com 2 metros de altura, ele pesava 39 quilos. Ele ficou paralisado, da cabeça para baixo ele ficou paralisado. E ele, deitado naquele quarto, ele disse que quando era dia ele desejava que fosse noite, quando era noite ele desejava que fosse dia. A mãe dele havia perguntado a ele quem ele queria que pregasse no seu velório. A mãe dele havia perguntado a ele quem ele queria que carregasse o caixão. Os parentes haviam perguntado quais canções deveriam cantar no enterro dele. Ele conta que muitas vezes ele sentia a morte entrar no quarto dele. Mas um dia, deitado na cama, ele havia crescido na igreja batista. Ele, deitado naquela cama, paralisado, ele olhou na prateleira e tinha uma velha Bíblia metodista da sua avó. E uma voz falou com ele dizendo: o que você precisa está naquela Bíblia. E alguém trouxe aquela Bíblia com ele, com muita dificuldade ele começou a ler. E ele imaginou o seguinte: eu não vou ter tempo suficiente para ler a Bíblia toda, eu vou ler o Novo Testamento. E ele começou a ler Mateus e ele chegou até Marcos no capítulo 11, no versículo 24, em que está escrito assim: tudo que você pedir em oração, acredite que você recebeu e você terá. Ele não entendeu aquele versículo, mas aquele versículo entrou no coração dele. Com a mente ele não entendia, mas no espírito dele ele sabia que a cura dele estava naquele versículo. Ele conta que teve noites dele passar a noite toda falando aquele versículo: e tudo que pedirdes em oração, credes que recebestes e tereis. Dias lendo. Ele continuou lendo o Novo Testamento até que ele chegou no livro de Tiago, no capítulo 5, onde está escrito assim: tem entre vocês alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e que estes orem sobre vocês, ungindo com óleo. A oração feita com fé vai curar o doente. Ele se animou e mandou que a mãe convidasse o presbítero da Batista não veio. Aí arrumaram um presbítero de outra igreja, o presbítero veio, mas o presbítero não cria na Bíblia. O presbítero, na verdade, estava consolando ele, dizendo: fique firme, meu filho, logo essa dor vai passar, logo você vai para casa. E o presbítero jogou um balde de água fria na fé dele. Mas o Espírito Santo, glória a Deus por ele, ele nos guia em toda a verdade. Aleluia! O
o Espírito Santo disse a ele: a fé não foi abolida, porque o presbítero havia dito a ele que as curas haviam sido abolidas, que era só para a época de Jesus e dos apóstolos. Mas o Espírito Santo disse a ele: a fé não foi extinguida. Aleluia. E um dia, pela manhã, Deus ministrando a ele, em cima daquele versículo: tudo que pedirdes em oração, creia que você já recebeu e você terá. Às 7:30 da manhã, mais ou menos, ele dizendo a Deus que acreditava nesse versículo, o Espírito Santo disse a ele: ore. E ele orou: Senhor, a tua palavra diz que tudo aquilo que pedirmos em oração, devemos crer que já recebemos. E ele pediu a Deus para curá-lo. Quando ele terminou a oração, o Espírito Santo disse a ele: levante-se, porque alguém curado deve estar de pé a essa hora. Mas ele era paralisado. E ele conta que se arrastou na cama e se jogou para fora da cama com muito esforço, apoiando os cotovelos na cama, e ele ficou de pé. E ele tremeu da cabeça aos pés. O coração parecia que ia saltar pela boca. O diabo disse nos ouvidos dele: que loucura, sua mãe está só em casa, você vai cair, ela não vai conseguir botar você de volta na cama. E o Espírito Santo disse a ele: agradeça a Deus pela sua cura. Ele levantou as mãos trêmulas, o coração palpitando, parecia que ia sair pela sua boca. E ele começou a louvar a Deus por sua cura, porque a palavra dizia que tudo que você pedir em oração, crê que receba. Ele disse que sentiu como que um mel quente descendo da sua cabeça até os seus pés. Aleluia! E sabe, irmãos, aquele homem resistiu em fé. Na manhã seguinte, os familiares dele não sabiam que ele ainda já havia se levantado da cama. Eles que na hora do café da manhã foi para a mesa. Eles moravam com um avô, porque o pai havia abandonado a mãe com os 2 filhos. E ele disse que na casa do avô, na hora da refeição, ninguém falava palavra alguma, todo mundo comia calado, depois de dar graças. E disse que quando o avô olhou e viu ele, disse assim: Lázaro ressuscitou. E naquela manhã o avô disse a ele: dê graças pelo alimento. E ele orou e deu graças a Deus. Aleluia! Aleluia! Os médicos haviam mandado ele para morrer em casa, não tinha mais o que fazer. Mas sabe, a fé pôs ele de pé, a fé na palavra. E você pensa que o diabo desistiu? Não, o diabo volta e meia trazia os sintomas. Ele voltou a estudar no caminho para a escola, o diabo queria matá-lo, trazia os sintomas no coração. Ele arrumou um emprego numa casa de árvores, floricultura, digamos assim, para arrancar pessegueiros. E todos os homens ali eram fortes, e ele era um rapaz de 17 anos, parecia uma caveira ambulante, magro. E os homens diziam assim: nós nem imaginávamos que você estaria essa manhã por aqui. Mas ele ia da casa ao trabalho dizendo: o Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a força da minha vida. E sabe de uma coisa, irmãos? Quando ele tinha 30 e poucos anos, o diabo o atacou, trouxe para o seu corpo os sintomas de que quando ele era uma criança. E o diabo dizendo: você não foi curado, você se levantou daquela cama porque você é teimoso, você vai morrer. Mas ele já conhecia a palavra. Ele começou a dizer assim: diabo, eu não vou morrer daqui a 5 anos, eu não vou morrer daqui a 10 anos, eu não vou morrer daqui a... Tem esse vídeo, preto e branco, no YouTube. Ele novinho, cabelo preto ainda. Eu não vou morrer daqui a 20 anos, eu não vou morrer daqui a 30 anos, eu vou viver pelo menos 70 anos. Ele joga o microfone no chão e sai correndo da igreja. Ele viveu 87 anos. E quando ele morreu no hospital, morte cerebral foi constatada, ele comeu uma refeição e disse: querido, eu vou descansar. E levaram ele para o hospital. Os médicos chegaram para o filho e disseram: olha, o seu cérebro foi constatado morte cerebral, mas o seu coração continua batendo.
E Deus falou com o filho dele, o pastor Rega. Deus disse assim: foi a fé quem fez esse coração bater, e só a fé poderá pará-lo. E o filho disse: papai, eu te libero para você ir para casa. E ele descansou no Senhor. O diabo queria matá-lo com 16 anos, ele viveu 87 pela fé. Você pode até estar sendo atacado pelo diabo, dizendo que vai te matar com essa doença, pois eu te digo hoje palavras de Deus para você. Se você crê, Deus prolonga a sua vida e você completa os teus dias aqui na terra. A fé na palavra de Deus muda circunstâncias. A fé na palavra de Deus quebra os grilhões do inferno. Então, para mim, essa é a melhor forma de você ser curado por Deus. É você crer na palavra dele, se agarrar a essa palavra como a sua tábua de salvação. Sabe, para os judeus a fé não é como nós cremos. A fé para eles, e eu achei maravilhoso uma explicação de um rabino num podcast falando. Ele disse: olha, a fé, e ele explicou lá nos termos, né, a palavra fé em hebraico, o que significava, e ele deu um exemplo. Ele disse: ó, é como se você estivesse morrendo afogado num rio, e de repente a correnteza traz um tronco, e você se agarra aquele tronco para salvar a sua vida. Ele disse: pois bem, a fé para a gente é isso, é se agarrar àquilo que pode te salvar. Eu achei fantástico. Você se agarra à palavra, porque sabe que ela pode salvar a sua vida. E Deus honra a palavra dele. Ele vigia para que a sua palavra se cumpra. Então, qual o principal meio de ser curado? Crer na palavra de Deus, se agarrar nela de todo o seu coração, sem intermediários, você e Deus, crendo na palavra e Deus te alcançando. E ele vai dizer: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Amém? Abre comigo agora em Marcos, no capítulo 16. E esse para mim é o meio pelo qual eu mais vi pessoas sendo curadas. É através da imposição de mãos. Aqui no capítulo 16, no versículo 15, o Senhor Jesus, ele está prestes a ascender aos céus, e ele dá as suas últimas instruções aos seus discípulos. E no versículo 15 ele diz: e disse-lhe: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Escute, algumas pessoas se atrapalham aqui e não entendem. Preste atenção. Ele chegou para aqueles primeiros discípulos judeus e disse: vocês vão pelo mundo todo e vão pregar o evangelho a todas as pessoas. Quem crer nesse evangelho que vocês pregarem será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais vão acompanhar os que crerem. Algumas pessoas dizem: não, os sinais acompanharam os apóstolos. Mas Jesus disse que os sinais acompanhariam os que crescem no evangelho que os apóstolos pregaram. Estes sinais acompanharão os que crerem. Quais sinais são esses? Tem 5 sinais que devem acompanhar todo cristão. Em meu nome expulsarão demônios. Sabe que não é só um pastor, irmãos, que expulsa demônios. Uma vez que você é um crente em comunhão com Deus, você pode dizer: eu te repreendo em nome de Jesus, saia agora. E o demônio, ele fica obrigado. Agora, para isso você tem que ter uma vida mesmo com Deus, conhecer a palavra, ter uma vida de oração, senão o demônio vai zombar de você. Amém? Mas eu conheço uma história, não lembro quem contou, se eu li em algum lugar, mas disse que um pregador foi expulsar um demônio e o pregador estava em pecado. Aí o demônio disse assim: eu sei o que você fez. Só que o pregador era um homem de Deus e ele conhecia Deus.
E naquele mesmo instante ele se ajoelhou, disse: Senhor, me perdoa, eu pequei contra ti, me lava com o sangue do teu filho. E Deus o perdoou. E ele se levantou e disse: agora, demônio, você vai ter que sair. Glória a Deus, aleluia. E os que crerem, estes sinais acompanharão os que crerem. Versículo 17: em meu nome expulsarão demônios, falarão línguas estranhas ou novas línguas. Você fala línguas estranhas? Pegarão em serpentes. Eu sempre gosto de explicar isso aqui. Eu não sou doido de pregar numa cobra coral. Eu tenho 2 crianças para criar. Se eu pegar numa cobra, ela vai me morder e eu vou morrer. Agora, se acidentalmente eu for picado por uma cobra, como o apóstolo Paulo, que estava colhendo madeira para botar na fogueira, e quando ele pega uma madeira, uma víbora fugindo do fogo morde ele, os habitantes da ilha de Malta ficam olhando, porque dizem assim: a justiça não conseguiu matá-lo no mar, mas ele vai morrer aqui na terra. E aí ficaram olhando para ver se ele caía inchado e duro. Mas Paulo saculeja a serpente, joga ela no fogo e não morre. E os habitantes daquela ilha dizem assim: ele é um Deus. Não, ele era um representante de Deus. Naquela mesma ilha ele ora pelo pai do prefeito da cidade lá da ilha, que estava com febre, com diarreia. O homem é curado. Aí ele ora por todas as pessoas da ilha doentes e elas são curadas. Então estes sinais, não é que eu vou brincar com uma cobra para provar a palavra de Deus, mas se acidentalmente eu for picado por uma cobra, eu posso crer que esse sinal vai me livrar da morte. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegarem serpente ou se beberem algum veneno mortal. Não é que eu vou tomar chumbinho, eu não sou louco, nem burro, nem doido. Mas se alguém me envenenar, irmãos, esse sinal pode me livrar da morte. E o 5º sinal é: imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Em meu nome imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Eu morreria, e Deus sabe que é verdade, por esse versículo, porque eu já ouvi se cumprindo tantas vezes diante dos meus olhos que não tem mais como duvidar. Aqui mesmo eu vejo pessoas que já foram curadas quando eu impus as mãos. Amém. Aleluia. E não é porque sou eu, é porque a palavra diz: os que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. É claro que algumas pessoas têm uma graça específica para fluir em determinados dons, porque é o chamado de Deus para a vida daquela pessoa, mas todo crente pode impor as mãos. Amém. Lá na sua casa, o seu vizinho, você pode impor as mãos sobre ele e Deus vai te usar do mesmo jeito. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a seguiam. Tem sinais que seguem a palavra de Deus, irmãos. E a cura é um dos sinais que seguem a palavra de Deus. Amém. Imporão as mãos sobre os enfermos. Quando alguém que crê na palavra e que tem a unção do Espírito diz assim: eu vou impor as minhas mãos sobre você em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse tocando em você, porque ele disse: em meu nome eu dou uma procuração para você agir em meu nome. Em meu nome você vai expulsar demônios. Em meu nome você vai impor as mãos sobre os enfermos. E se você ler o Evangelho, você vai prestar atenção que muitas vezes as pessoas foram curadas quando Jesus expulsou o espírito. O homem era surdo e mudo. Jesus disse: espírito maligno, deixe-o. E o homem passou a falar. Um menino caía epilético o tempo todo. O diabo jogava ele no fogo e na água querendo matá-lo. Jesus disse: espírito imundo, eu te ordeno, solta ele. Então muitas vezes Jesus curava as pessoas expulsando o espírito de enfermidade. Nem todas as doenças são demônios, mas algumas doenças são demônios. Amém? Às vezes a doença é porque a gente ficou doente mesmo, comeu muito açúcar, ficou diabético.
engordou demais, criou gordura nas artérias, teve problema no coração. Mas às vezes são espíritos imundos. Independente da origem das enfermidades, Deus se revela como um dos nomes redentores de Deus, é Jeová Rafá. No Velho Testamento, Deus tinha 7 nomes redentores: Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz; Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor; Jeová Jirei, o Senhor proverá; Jeová Nissi, Ele é a minha bandeira, amém. E Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Esses 7 nomes redentores, eles convergem em um nome: Jesus Cristo. Aleluia. Quando esse nome é invocado, irmãos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa palavra salvo é sozo, significa curado, liberto, restaurado, preservado, salvo. Quando alguém põe as mãos e diz em nome de Jesus, eu oro para que você fique sarado. Ei, creia que o Senhor está tocando no seu corpo. Oh glória, aleluia, que eu fico empolgado mesmo, porque essa palavra me salvou, essa palavra me curou, amém, aleluia. Eu sei o que essa palavra tem feito por mim, pela minha família, amém. Ela funciona. Tem outra forma, e eu creio que essa é mais específica para os crentes mesmo, mas não quer dizer que um não crente não possa ser curado dessa forma. Abra comigo lá em Tiago. Tiago, capítulo 5. O autor dessa carta é Tiago, o justo, irmão do Senhor. Essa é uma carta que foi escrita para as igrejas. Ele era o presbítero, ou o pastor, ou o bispo da igreja de Jerusalém. Durante o contexto de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos corresponde a aproximadamente 34 anos da história cristã. Desde a ascensão de Jesus aos céus até o ano 66, mais ou menos. Então, durante esse período, Tiago ele foi o principal líder da igreja. É tanto que o próprio Paulo vai se apresentar a ele para discutir questões controversas. É ele quem dá o aval do primeiro concílio da igreja. Então ele era o líder da igreja, apesar de não ter sido um dos 12 apóstolos. Mas ele era tão respeitado que a tradição, e a história da igreja tem relatos que ele era respeitado até pelos judeus de Jerusalém. Ele era chamado de Tiago, o justo. E quando ele foi assassinado pelo imperador, os próprios judeus lamentaram e choraram a morte dele. Então ele escreve essa carta para a igreja. No capítulo 1, no versículo 2, ele diz assim: meus amados irmãos. Então ele estava falando para a igreja. E aqui no capítulo 5, no versículo 13, ele traz as suas últimas instruções nessa epístola, nessa carta. Ele diz assim, entre vocês tem alguém sofrendo? Tem alguém sofrendo na igreja? Ele diz assim, que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês existe alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Essa palavra presbítero é episcopo. Ela pode ser traduzida como bispo, pastor ou presbítero. Era aquele que desempenhava a função pastoral, que cuidava daquela igreja local. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar o pastor, o presbítero, o bispo, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé, diga com fé, curará o doente e o Senhor o levantará.
E se houver cometido pecados, vai ser perdoado. Se ele tiver ficado doente porque pecou, ele vai ser curado e perdoado. Como é bom ser crente, irmãos. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém. E ele continua dizendo assim: Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas ele orou e não choveu por 3 anos. Orou novamente e choveu. Então, aqui tem uma instrução. Eu acredito que essa instrução ela é mais aplicada aos crentes. Mas não significa que a gente não possa ungir alguém que ainda não nasceu de novo. Eu unjo o tempo todo. Amém? Também eu creio que não é exclusivo dos presbíteros ungir as pessoas, né? Para os católicos esse é um dos sacramentos, né? A extrema unção. Só que eles usam diferente de nós. Eles usam quando a pessoa está para morrer, vai lá e dá a extrema unção para terminar o serviço, né? Nós não, nós ungimos para a pessoa ser curada e se levantar. Unjam-os com óleo no nome do Senhor, e a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecados, serão perdoados. Mas, quando olhamos para os evangelhos, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus ungiam os enfermos e os curavam. Então eu particularmente acredito que não seja algo exclusivo dos presbíteros. Tem pessoas, pastores e teólogos que acreditam que só os pastores, presbíteros ou aqueles que estão exercendo um desses ofícios podem ungir as pessoas com óleo. Eu não creio nisso. Eu creio que os discípulos do Senhor, se um discípulo pode impor as mãos no nome de Jesus e ministrar a cura, por que ele não pode ungir com óleo? Amém? E nos evangelhos diz que os discípulos do Senhor ungiam e ministravam cura às pessoas. Então esse também é um meio. E por que ungir com óleo? A gente, quando vai para a antiga aliança, a gente aprende que a palavra unção significa untar com óleo ou esfregar óleo. O óleo, ele é um símbolo da unção. Na verdade, Deus ele dá instrução no livro de Êxodo de como eles deveriam preparar o óleo da unção. Era com azeite de oliva, com mirra e com alguns outros ingredientes, e aquilo ali representava a unção do Espírito, na presença de Deus, o poder de Deus. Era usado para ungir objetos, pessoas, reis, profetas. Mas no Novo Testamento o óleo só é usado para ungir os enfermos, porque hoje nós temos o Espírito dentro de nós, já somos ungidos, já somos cristãos. A palavra Cristo significa ungido. Amém? Mas eu penso que Deus deixou o óleo para ungir os enfermos, porque o óleo ajuda a fé das pessoas. Algumas pessoas, quando sentem aquele óleo tocar na sua testa, aquilo é um ponto de contato, ajuda a fé de algumas pessoas. E Deus, irmãos, é tremendo. Ele quer alcançar a todos no nível de fé que cada um tem. Amém? Alguém maduro na fé, ele vai receber a cura crendo na palavra. Mas sabe que se você estiver fraco na fé, um óleo ungido pode te ajudar a sua fé. Um dia eu fui orar por uma pessoa, e quando eu botei o óleo nas minhas mãos, o óleo começou a queimar nas minhas mãos. Queimar mesmo. Parecia que eu estava com brasa nas mãos. Porque é um ponto de contato, é uma representação da unção do Espírito Santo. Amém? Não é o óleo quem cura, a oração feita com fé curará o enfermo, e o Senhor o levantará. O óleo é apenas um ponto de contato, um símbolo da unção, um símbolo físico da unção espiritual. Amém? Então, você pode ser curado essa noite crendo na palavra que você está ouvindo. Você pode ser curado essa noite recebendo imposição de mãos. Você pode ser curado essa noite sendo ungido com óleo. Você pode ser curado essa noite pelo dom do Espírito. Aí onde você está, o Espírito Santo toca em você e você é curado. E tem muitas outras formas. Você pode ser curado orando em concordância. Você pode ser curado, um anjo do Senhor desce onde você está, toca em você. O anjo descia e movia as águas do tanque. O primeiro que
tocava na água era curado. O que é isso? É Deus na sua soberania intervindo para abençoar o homem, porque Ele é bom. Não é porque eu mereço, nem porque você merece, é porque Deus é bom. E toda boa dádiva vem dele, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tudo que ganhamos de Deus não é por merecimento, irmãos, é pela graça, favor imerecido e mediante a fé. Amém. Porque às vezes alguém vem aqui para frente receber a oração e o diabo diz assim: ah, você ontem mandou o seu marido se lascar, como é que você quer receber cura? O diabo é astuto, irmãos. Ele quer fazer com que você não se sinta merecedor, que você não se sinta digno. Mas não é porque eu mereço, é porque Deus me ama, porque eu sou bom. Aleluia. Aleluia. Algum marido catucou a mulher aí, não foi? Aleluia. Abra comigo em Atos capítulo 19. O louvor já pode se acomodar aqui em cima. Capítulo 19, versículo 11 e versículo 12. Aleluia. Todos abriram? Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam dele. Eu vou ler novamente, pausadamente, para você entender. Veja: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam dele. A unção, irmãos, ela pode ser transferida. Amém. Eu gosto demais daquela passagem em que Eliseu morre e é sepultado, e anos mais tarde morre um rapaz na cidade judaica e israelita, e esse rapaz vai ser sepultado, mas tem um povo inimigo que está atacando a cidade naquela mesma hora. Então os homens que haviam ido sepultar aquele moço jogam ele na primeira cova que acham e fogem. Só que jogaram ele justamente na sepultura de Eliseu. Quando o corpo do rapaz toca nos ossos de Eliseu, volta à vida, porque a unção, ela é tão extraordinária que ela fica impregnada até nos ossos. Aleluia. Aleluia. O crente é diferente, até os ossos do crente é diferente, né? Aleluia. Fica impregnado de unção. Ah, eu não acredito nisso. Não tem problema, não vai funcionar para você. Eu acredito de todo o coração. Aleluia. E aí os lenços e aventais que Paulo usava eram levados. Paulo era fazedor de tendas, ele suando ali, né, limpando, ou ele pregando na escola de Tibério, que era onde ele estava nesse momento. Ele suava e enxugava com os lenços. A Bíblia diz que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam dele.
E concorda com essa passagem, irmãos, a mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus e ela dizia consigo mesma: se tão somente eu tocar na ponta das suas vestes, eu serei curada. Se eu tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Jesus visita a cidade daquela mulher, alguém diz a ela: olha, Jesus de Nazaré está aí. Eu estou lendo a lei de Moisés e eu vi lá em Levítico o caso dessa mulher. Ela, por estar com um fluxo de sangue, ela era imunda pela lei. Ela não podia se aproximar dos homens, ela não podia tocar nos homens. O homem que tocasse nela ficaria impuro até a tarde, teria que se purificar, teria que apresentar-se ao sacerdote e oferecer as ofertas de purificação. Essa mulher tinha todo um ritual para que ela não chegasse perto de um homem. Mas quando alguém diz assim para ela: Jesus de Nazaré está na nossa cidade, ela esqueceu que seria morta apedrejada. Aleluia, por quê? Porque ela estava com fé. Ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curado. E ela toca, irmãos, na pontinha das vestes de Jesus. Jesus para e diz: quem me tocou? Aí Pedro diz assim: mas Senhor, a multidão te aperta, te comprime, está todo mundo te espremendo, todo mundo quer tocar em ti, como é que tu perguntas quem te tocou? Jesus ignora Pedro e fica procurando, até que a mulher diz: Senhor, fui eu. Tem muitas pessoas essa noite aqui, mas alguns vão tocar com fé nele. Aleluia. Pedro diz: Senhor, todos te tocam. E nas entrelinhas ele diz: mas alguém me tocou diferente, Pedro. Alguém me tocou com fé. Alguém dizia consigo mesma que se tão somente tocasse nas minhas vestes, seria curada. A mulher se revela e diz: Senhor, fui eu. A Bíblia diz que ela estava trêmula e com medo, porque pela lei ela deveria ser apedrejada por ter tocado em um homem quando ela estava ritualmente impura. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude, Jesus diz. Essa palavra virtude é uma palavra grega chamada dunamis. É de onde vem dinamite. Essa palavra dunamis é traduzida também como grande explosão. Quando alguém toca com fé em Deus, aleluia, o dunamis, a grande explosão. De mim saiu virtude, de mim saiu dunamis, de mim saiu poder. Alguém me tocou. E ela diz: Senhor, foi eu. Há 12 anos eu tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. Eu gastei meu dinheiro com os médicos, em vez de melhorar eu piorava. Mas eu ouvi falar de ti, eu ouvi falar de ti. E eu disse comigo mesma que se eu tão somente tocasse na ponta das tuas vestes, eu serei curada. Jesus olhou para ela e disse: filha, a tua fé te salvou. A tua fé souzo, te curou, te libertou, te preservou. A tua fé te curou. Aleluia. Não é quem te toca, não é quem ora por você, é a sua fé. É a sua fé em Deus. Aleluia, é a sua fé em Cristo. É a sua fé na palavra. Então, o tecido, ele é um meio de transmitir a cura, de transmitir a unção. Amém, irmãos? Às vezes alguém está lá na UTI, em coma, entubado, com uma sentença de morte cravada na sua testa, mas tem um crente e diz: rapaz, eu vou pedir para o pastor orar, ou eu mesmo vou orar sobre esse tecido, vou dar um familiar para colocar sobre ele lá. Eu creio que a unção de Deus vai tocar no corpo dele. E sabe o que eu aprendi na palavra? Que você pode exercer fé por alguém que está gravemente doente. Você sabia? Às vezes alguém está gravemente doente, à beira da morte, e não tem condições de ter fé por si mesmo, e você pode ter fé por aquela pessoa. Pastor, que conversa é essa? Eu vou te dizer. Lembra do centurião? Foi até Jesus e disse assim: Senhor, o meu servo está em casa com febre, em terrível sofrimento. O que Jesus disse? Eu irei curá-lo. O centurião disse: não, eu não sou digno de te receber em minha casa. Um judeu não entrava na casa de um gentio, de um romano principalmente. A lei não permitia. Eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Dize apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado.
A Bíblia diz que Jesus ficou admirado e disse assim: nem em Israel eu achei alguém com uma fé tão grande. Que fé grande é essa? Dize apenas uma palavra. Jesus olhou para o centurião e disse: vai, porque assim como tu crestes foi. Naquela mesma hora o servo foi curado. Então o servo dele estava morrendo, e ele exerceu a fé dele para se colocar na brecha entre Jesus e aquele servo, e por meio da fé do centurião o servo foi curado. Amém. Então existem momentos em que alguém está tão gravemente doente que nós podemos nos colocar na brecha e exercer fé pela vida daquela pessoa. Aleluia. Muito pode, irmãos, a oração de um crente. Mas a pessoa está para morrer, o espírito de morte está lá rodeando, e aí passa um crente e diz: eu repreendo todo o espírito de morte, Senhor, eu intercedo para que você dê uma chance a essa pessoa, vai, salva esse homem, não permita que a morte o leve. E de repente a pessoa recebe uma oportunidade de viver um pouco mais por conta de uma oração de um crente. Amém, irmãos? Fique de pé. Vamos cantar aquela canção baixinha, aquela última que cantamos.